E a pergunta número 17 do Catecismo Menor de Westminster é a seguinte: qual foi o estado a que a queda reduziu o ser humano? Resposta: a queda reduziu o ser humano a um estado de pecado e miséria. Referências bíblicas a essa resposta: Romanos capítulo 5, verso 12, Gálatas capítulo 3, verso 10, Salmo 40, verso 2, Romanos capítulo 6, verso 23. Vamos agora às nossas perguntas esclarecedoras. Como chamamos o estado do ser humano antes da queda? O estado do ser humano antes da queda é chamado de estado da inocência ou o estado da justiça original. Por que o estado do homem com a queda é chamado de estado de pecado e miséria? Porque o homem agora está sob a culpa do pecado que tem domínio sobre ele. E, de acordo com a penalidade da lei, a morte e a maldição o envolve em toda sorte de miséria. O pecado é mencionado antes de miséria porque veio primeiro e a miséria veio em seguida como resultado do pecado. O pecado é a causa da miséria e a miséria é o efeito do pecado. O que aconteceu ao homem no jardim do Éden por causa de seu pecado? O coração do homem mudou e o lar do homem também mudou. O coração tornou-se mau e o homem foi forçado a sair do lugar da perfeição, o jardim do Éden, e lançado no mundo onde estava o mal. Como a Bíblia descreve o estado de pecado e miséria do homem? A Bíblia descreve este estado como trevas, condenação e ira e morte. O homem pode se ajudar para sair desse estado de pecado e miséria? Não. O homem é totalmente incapaz de se ajudar a sair desse estado, porque a própria natureza dele é inimizade contra Deus, e ele não pode se salvar desse estado. Vamos agora à nossa reflexão. E o título da nossa reflexão é A Queda no Éden. O pecado no jardim do Éden foi inteiramente culpa do homem, e Deus não foi de maneira nenhuma o seu autor. Isso é ensinado na Bíblia e pode ser resumido assim: Deus criou o homem perfeitamente santo, sem nenhum defeito ou tendência a pecar. O homem poderia ter passado pela prova a que foi submetido, pois era fácil e não o tolhia em quase nada. Deus não se retirou do homem durante o tempo da tentação. Deus estava presente com ele e tudo que o homem precisava fazer era chamar por Deus. A queda do homem foi consequência de uma curiosidade por parte do homem e não da falta de capacidade de cumprir o simples teste que Deus lhe havia imposto. E assim Adão pecou. Não só pecou, como também houve de sua parte a tentativa de se evadir da responsabilidade por aquilo que tinha feito. E hoje acontece o mesmo. Quando pecamos, geralmente tentamos escapar. É o que nos ensina, por exemplo, Provérbios capítulo 28, versículos 13 e 14.
A nossa oração precisa ser: sonda-me, ó Deus, e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau, como nos ensina o Salmo 139, verso 23. Essa oração precisa sempre estar nos nossos lábios. E quando o Espírito Santo nos convencer do pecado, precisamos ser honestos quanto a isso diante de Deus e nunca procurar nos esquivarmos da responsabilidade. Então, e só então, estaremos no relacionamento certo com Deus e poderemos ser usados de maneira poderosa. Tudo para a glória de Deus. Até a nossa próxima aula, quando estudaremos a pergunta número 18 do Catecismo Menor de Westminster. Até lá, então.